Olá pessoal, concursosea.com.br, prosseguindo nossa aula de Direito Processual Civil, vamos falar da audiência de conciliação ou de mediação, prova de escrevente do Tribunal de Justiça 2017, não é? Pessoal, uma lembrança para vocês, há vários pontos mais complicados do Direito Processual Civil que são difíceis de serem exigidos na prova, e se forem exigidos, é uma exigência tão grande que a maioria das pessoas vai ter dificuldade. Mas há outras partes que, ao vocês lerem e estudarem, vocês vão perceber que é de fácil assimilação. Então eu sugiro a vocês que vocês deem preferência de estudo para essas, principalmente que não é formado em Direito, para que estude essas partes mais fáceis, porque são essas em geral que são exigidas no concurso de escrevente. Da audiência de conciliação e mediação é uma delas. Artigo 334 diz que se a petição inicial, lembra aquele pedido inicial que leva ao conhecimento do juiz, né, a causa? Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for caso de improcedência liminar do pedido, vimos agora há pouco isso, do artigo 330 ao 332, o juiz designará a audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias. Olha, importante, a audiência de conciliação deve ser designada no prazo de 30 dias e o réu deve ser citado com o prazo de 20 dias de antecedência, pelo menos, tá? Obrigatório que ele seja citado pelo menos 20 dias antes da audiência. O parágrafo 1º diz que o conciliador ou mediador, né, que faz as audiências de conciliação, pessoal, essa aqui é uma figura, não é o juiz, não é nenhum funcionário da justiça, ok? É alguém que fez curso de conciliador e mediador. Onde houver, é claro, olha só, onde não houver mediador, o juiz mesmo faz. Ele atuará necessariamente na audiência de conciliação ou mediação, observado o disposto deste Código, bem como as disposições da Lei de Organização Judiciária. O parágrafo 2º diz que poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e mediação. Veja, ela não é única. Então, poderá haver mais do que uma, mas não pode exceder a 2 meses da data da realização da primeira sessão, ok? Uma segunda pode ser marcada, mas não mais do que 2 meses da data da primeira sessão, desde que isso seja necessária a composição das partes, ou seja, para que haja um acordo entre as partes. Parágrafo 2º diz que a intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado, ok? Agora, é claro, né, pessoal? Se o advogado ele for dativo pelo Estado, a parte vai ser intimada pessoalmente. A audiência não será realizada. Quando que não se realiza a audiência? Veja, se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Ou seja, o autor na petição inicial ele diz, não quero audiência de conciliação. E o réu, com um prazo aí de 10 dias antes da audiência que foi marcada, ele manifesta no processo dizendo que também não tem interesse. Aí ambos não tendo interesse, a audiência não é realizada, ok? Agora, há casos em que a própria causa não admite acordo e o juiz sabe disso. Então, quando uma causa dessa bater lá no judiciário, o juiz não marca a audiência de conciliação. 5º, o autor deverá indicar na petição inicial, como eu acabei de falar, né, se ele tem desinteresse na autocomposição, ele não quer audiência, tá? E o réu se manifesta com 10 dias de antecedência à data da audiência. Havendo litisconsórcio, ou seja, mais de uma pessoa, né, em um dos polos do processo, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todas as pessoas envolvidas, tá certo? 7. A audiência de conciliação, 7º, né? Parágrafo 7º. A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico nos termos da lei. Bom, audiência de mediação por meio eletrônico, a lei que vai regulamentar, tá certo? Parágrafo 8º.
O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça. Veja, o judiciário está priorizando a resolução de conflitos por meio de conciliação. Através de um ótimo exemplo dado durante muitos anos, praticamente 20 anos, em que os juizados especiais cíveis têm funcionado com a Lei 9.099, mostrando que praticamente 50% dos problemas se resolve com as audiências. E a partir daí, então, o novo CPC introduziu essa modalidade obrigatória, multando o autor ou o réu que não comparecerem, porque seria um ato atentatório à dignidade da justiça. Então, sanciona uma multa de até 2% da vantagem econômica pretendida, não é? Ou seja, se é uma ação de R$20 mil, 2% disso, R$400. Ou do valor da causa, conforme for o caso, isso é revertido em favor da União e ou do Estado. Não vai para autor nem para réu. Parágrafo 9º, né, são 12 parágrafos. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. Então, comparecimento do advogado é obrigatório. O parágrafo 10º diz que a parte poderá constituir representante por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir. Então, a parte pode encaminhar a audiência, não precisa ela ir pessoalmente, mas pode constituir ali um representante que vai ter poder para negociar e fazer acordo, ou seja, transigir. O parágrafo O 11 diz que a autocomposição, o acordo, né, obtida lá na audiência, será reduzida a termo. O que é reduzido a termo? A escrito, vai colocar no termo de audiência. E homologada por sentença. Para que ela tenha valor, o juiz homologa através de uma sentença aquele acordo, fazendo a partir daí, depois que transitado em julgado, fazendo lei entre as partes. Ok? Muito bem. 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação. Pauta, o que é, pessoal? O juiz ele tem uma agenda. Marcam-se audiências em dias determinados da semana. Isso é chamado de pauta, ok? Quais são as audiências? Então, por exemplo, digamos que elas comecem às 9 horas da manhã. A primeira audiência às 9. A próxima só pode ser marcada às 9h20. Não podem ser marcadas a audiência com intervalo menor do que 20 minutos. Perfeito? É isso que tínhamos falar sobre as audiências de mediação e conciliação. Falamos agora no artigo, né, do capítulo 6 da contestação. O que é a contestação? Né? A contestação é a manifestação do réu na sua defesa, quando ele é chamado ao processo através da citação. Então, a citação vai fazer com que comece a contar o prazo para o réu contestar a ação. E isso se dá no prazo de 15 dias, ok? E qual é o termo inicial? Quando é que se começa? Qual que é o termo inicial para contar os 15 dias? Bom, primeiro, se foi marcada a audiência de conciliação ou mediação, ou se tiver 2 sessões, lembram, no máximo em 60 dias do término da primeira, ou quando a parte não comparecer, ou se ela comparecer, não houver o acordo. Se não houver acordo, ok? Se ela não comparecer à audiência de conciliação ou não houver acordo, autocomposição, a partir daí conta o prazo para a contestação, 15 dias. Perfeito? Digamos que a audiência tenha se realizado numa segunda-feira. Perfeito? O próximo dia vai ser o primeiro dia desses 15 dias úteis que o réu vai ter para contestar a ação. Inciso 2 diz que o protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese, ou seja, digamos que o réu se manifeste pela não realização da audiência de conciliação. Perfeito? Nesse caso, no momento em que ele protocola isso, já começa a contar o prazo aí no dia seguinte de 15 dias para ele contestar a ação. O inciso 3 diz que prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.
Bem, o que ele está dizendo aqui é assim, digamos que não haja audiência, tá certo? Bom, aí vai contar de acordo com aqueles prazos que nós vimos lá no artigo 231, em que a citação é feita e contada a partir de determinadas datas, de acordo com a maneira como ela foi feita. Se foi por carta, se foi por edital, se foi através de oficial de justiça, perfeito? Parágrafo 1º desse artigo 335, que trata da citação, diz que nos casos de litisconsórcio passivo, né, mais que uma pessoa como réu, nos casos em que ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 6º, o termo inicial, né, que início para a contagem dos 15 dias, previsto no inciso 2, será para cada um dos réus a data da apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Então, o termo inicial vai ser aquele momento em que ele fala, olha, a cada um dos réus, para cada um deles, a data da apresentação do seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Portanto, se digamos que tenham 3 réus, um pediu o cancelamento numa data, outro na outra, outro na outra, vão correr 3 datas distintas para a apresentação da contestação. Bom, quando ocorrer, parágrafo 2º, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda não citado, quando o autor, né, desiste com relação dos réus, o prazo para a resposta correrá da data de intimação da decisão que homologar a desistência. Então, havendo litisconsórcio passivo e o autor desiste em relação a um réu que não foi citado, o prazo para a resposta dos outros vai correr dos outros a partir da intimação da decisão que homologa a desistência com relação àquele réu, tá certo? Espero que tenha ficado claro. Digamos, eu estou processando 3 pessoas, João, Maria e José, ok? Aí eu desisto com relação a João e Maria. Quando o juiz homologar essa desistência, o José vai ser intimado de que houve a desistência com relação a João e Maria. E aí, a partir dessa intimação, é que começa a contar o prazo de 15 dias para o José, que é o último, né, contestar a ação. O artigo 336 diz que incumbe ao réu, ou seja, cabe ao réu, alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato, o que aconteceu, e de direito, com que impugna o pedido do autor. Ou seja, todos os pedidos dos autores têm que ser impugnados e ainda especificando as provas que ele pretende produzir a seu favor, que o réu pretende. Ok, então a contestação o que é? Ele vai expor toda a matéria de defesa, expondo a razão, de fato e direito, e vai impugnar todos os pedidos do autor, especificando quais são as provas que ele pretende produzir. Testemunhas, documental, enfim. O artigo 337 diz que cabe ao réu, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, né, da questão, alegar o quê? Então vamos lá. Ele, antes de discutir o mérito, lá na contestação dele, ele vai falar sobre a inexistência ou nulidade da citação. Se ele achar que não houve citação ou que ela é nula, ele tem que falar antes de discutir o mérito. Ele também, antes de discutir o mérito, antes de discutir o mérito, quem faz isso, pessoal? O réu, na contestação, tá? Então, incumbe ao réu fazer o quê? Alegar inexistência, ele alega inexistência ou nulidade da citação. Ele alega também incompetência absoluta. Incompetência absoluta, o que é, pessoal? Incompetência absoluta é aqueles casos, né, do juiz ser incompetente para julgar aquela ação. E relativas são aquelas em que cabe, de repente, uma contraprova aí, né, para dizer se aquilo acontece realmente ou não. 3. Incorreção no valor da causa.
Ou seja, antes de discutir o mérito, ele já tem que atacar a incorreção no valor da causa. Ele ataca também se ele achar que há uma inépcia da petição inicial. Perempção, ok? Perempção não cabe mais exigir aquele direito. Litispendência, ou seja, já há processo com as mesmas partes, mesma causa de pedir, protocolado em andamento em outro juízo, que já mandou citar. Então, já há uma pendência processual em outro juízo, então ele alega essa litispendência, ok? E aquele outro juiz é que vai julgar essa ação. Coisa julgada, o réu vai alegar também se já há algum processo que tenha sentença dada e que discutiu a mesma causa, as mesmas partes envolvidas. E se for o caso de haver entre duas ações distintas conexão entre elas, ok? O réu vai alegar que há uma conexão desse assunto com o de outra ação, ok? E o juiz pode, por exemplo, mandar que essas ações sejam juntadas e correr juntas. O réu também vai alegar incapacidade da parte, se a parte for incapaz, ou um defeito de representação ou até uma falta de autorização para representar aquela pessoa. Convenção, a pessoa que é o autor, né? Convenção de arbitragem, ou seja, se foi uma câmara de arbitragem que decidiu alguma questão, há uma espécie de, entre aspas, sentenças dadas pela arbitragem e acordo, né, feito na arbitragem. Isso é chamado de convenção de arbitragem. 11. Ausência de legitimidade ou de interesse processual. O réu vai ter que alegar se a ausência, se a parte não é legítima para requerer, fazer aquele pedido que ela está fazendo, ou se há desinteresse processual de acordo com a lei. O 12 diz que o réu vai ter que alegar também, antes de discutir o mérito, a falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Digamos que o autor, para entrar com uma ação, ele tem que caucionar, depositar um valor em juízo ou uma garantia da dívida. Se ele não o fez, o réu tem que alegar na contestação isso antes de discutir o mérito da questão em si. E também o réu vai contra-atacar e alegar, antes de discutir o mérito, se foi concedido um benefício da justiça gratuita para o autor e o réu discordar dessa concessão, achar que ela é indevida. Então isso deve ser atacado pelo réu antes de discutir exatamente o mérito da causa. Perfeito? Veja, todos esses casos são importantes no nosso estudo, importantes nesse concurso de escrevente, todos eles, tá? Todos esses 13 aqui são importantes. Perfeito? Muito importantes, realmente podem ser exigidos no concurso de escrevente. Perfeito? Sugiro a vocês que estudem, que revisem, anotem, ok? Tratem de guardar isso daqui. Parágrafo 1º, ok? De qual artigo? 337, diz que verifica-se litispendência ou coisa julgada quando se produz a ação anteriormente ajuizada. Ele está explicando que é litispendência. Já tem uma ação ajuizada, é litispendência. Se essa ação já foi até julgada, já tem coisa julgada. Parágrafo 2º. Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes. O que é uma ação idêntica, pessoal? Isso poderia ser questionado no concurso. Ó. O que é uma ação idêntica? Vamos lá. Idêntica a outra, quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Então, ação idêntica, quando possui as mesmas causas, as mesmas partes, mesma causa de pedir e um mesmo pedido. Terceiro, a litispendência quando se repete a ação que está em curso. Ou seja, se o processo ainda está em andamento, em outro juízo, ele então faz a litispendência. Já existe um processo com aquela mesma parte,
com aquele mesmo pedido e causa de pedir. Parágrafo 4º diz que há coisa julgada quando se repete uma ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Nós já explicamos isso. 5º, excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas nesse artigo. Ou seja, tudo isso que foi enumerado aí no inciso 1, né, até o 13, salvo a convenção de arbitragem, porque o juiz só vai saber disso, né, quando a pessoa alegar. E incompetência relativa, o juiz, enfim, é caso de defesa. Nesse caso, o juiz pode se defender. Nesse caso, é que o juiz não conhece de ofício dessas matérias. Mas, do contrário, o juiz, em todos os outros 11, né, incisos, ele vai conhecer de ofício, ou seja, assim que ele tomar conhecimento, ele já reconhece isso logo de início, tá certo? Muito bem. Parágrafo 6º. A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, na forma prevista nesse capítulo, implica aceitação da jurisdição estatal e renuncia ao juízo arbitral. Ou seja, muito bem, se não houver uma convenção de arbitragem, ou seja, se o réu não diz ao juiz que aquele processo já foi discutido na arbitragem, então ele está aceitando que isso seja rediscutido no âmbito da justiça estadual, tá certo? Estatal, na verdade, dizendo, pode ser federal, inclusive. E renuncia ao juízo arbitral, ele está renunciando. O artigo 338 diz que, alegando o réu na contestação ser parte ilegítima, ele é ilegítimo para participar, né, como réu naquela ação, ou não ser o responsável pelo prejuízo alegado pelo réu, o juiz facultará ao autor, no prazo de 15 dias, a alteração da petição inicial para substituir o réu. Porque pode ser que o réu realmente fale, olha, não sou eu não, tá? Eu não sou parte legítima aí não sou responsável por esse prejuízo, tá certo? Aí o autor tem o prazo de 15 dias para indicar quem é aquela pessoa que lhe causou prejuízo. O parágrafo único diz que, realizada a substituição, ou seja, substituição do réu, né, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído. Veja, o autor arca com as despesas processuais do réu, que serão fixados entre 3% a 5% do valor da causa. Então, o juiz é que vai fixar de 3% a 5% do valor da causa, ou se o valor for irrisório, ele vai decidir no termo do artigo 85, parágrafo 8º. Muito bem, nem é importante o que diz esse artigo. Artigo 339. Quando alegar sua ilegitimidade, o réu, né, alega que ele é parte ilegítima naquela ação, então incumbe a ele, réu, indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida. Ou seja, tá, eu sou ilegítimo, mas quem seria a parte legítima? Ele vai dizer isso sempre que ele tiver conhecimento de quem é a parte legítima. Sob pena do quê? De arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes dessa falta de indicação. Ok? Parágrafo 1º do artigo 339 diz que o autor, ao aceitar a indicação, né, do polo passivo indicado pelo réu, procederá no prazo de 15 dias, tudo 15 dias, né, a alteração da petição inicial para a substituição do réu. Vai substituir o réu, observando ainda o que diz o artigo 338. Está aqui, ó, só dá uma lidinha no 338. Parágrafo 2º diz que no prazo de 15 dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir como litisconsorte passivo o sujeito indicado pelo réu. Ou seja, o réu diz, olha, eu não sou legítimo. E o autor, em vez de substituir, ele apenas altera a petição inicial para incluir e deixar agora as duas pessoas no polo passivo. E os dois vão ser réus no processo. Tá entendido? É isso aí.
Prosseguindo, artigo 340. Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, né, do juízo, a contestação poderá ser protocolada no foro do domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. Então, se houver alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação pode ser protocolada no foro de domicílio do réu, ou seja, onde o réu tiver domicílio, né? Onde, se ele for funcionário público, pode ser a cidade onde ele trabalha, ou a sua residência mesmo, e esse fato vai ser comunicado ao juiz da causa. Parágrafo 1º. A contestação será submetida a livre distribuição ou, se o réu houver sido citado por meio de carta precatória, juntada aos autos dessa carta, seguindo-se a sua imediata remessa ao juízo da causa. Bem, o que esse parágrafo primeiro está falando, pessoal, é que a distribuição é livre, não é? Agora, o réu pode, se ele foi citado por meio de carta precatória, ele pode, como diz aqui, olha, anexar a contestação à carta precatória, porque já que a carta precatória vai ser encaminhada ao juiz, né, da causa, ele vai receber a contestação. Parágrafo 2º diz que, reconhecida a competência do foro indicado pelo réu, ou seja, o réu indica, né, que o foro competente é aquele que ele indicou, o juízo para o qual for distribuída a contestação à carta precatória será considerado prevento, ou seja, reconhecida a competência do foro indicado pelo réu para julgar a causa, o juízo para o qual for distribuída a contestação ou a carta precatória vai ser considerado prevento, ou seja, ele vai ser o juízo que vai julgar aquela ação. O terceiro diz que, alegada a incompetência nos termos do caput, né, desse artigo, está aqui, ó, caput, a cabeça do artigo, será suspensa a realização de audiência de conciliação de mediação se tiver sido designada. Ou seja, se for alegada a incompetência, alegada, não é que foi decidido como incompetente, mas alegou-se a incompetência, suspende a audiência de conciliação, perfeito, para resolver esse problema incidental da incompetência. Parágrafo 4º. Definida a competência, ou seja, já sabendo quem é o juiz competente, o juiz competente designará uma nova data para a audiência de conciliação e mediação, já que a outra audiência, né, ela foi suspensa. Ok, pessoal? Muito bem. Artigo 341 da citação aí. Incumbe também ao réu manifestar-se, da citação não, né, pessoal? Da contestação. Incumbe, o que cabe também ao réu? Manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo... Bom, a regra é o seguinte, se o réu não impugnar cada alegação do autor, elas vão ser consideradas verdadeiras e o juiz vai acabar condenando o réu. Agora, há exceções. Primeiro, quando não for admissível ao seu respeito a confissão, ou seja, há pedidos que, mesmo que o réu não conteste, ele não pode ser penalizado. Por quê? Porque aquele direito não admite confissão. Segundo, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considera da substância do ato. Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que o que está discutido é a posse de um imóvel e que supostamente estaria até registrado em cartório. E o autor da ação não junta na ação esse registro do imóvel. 3. Estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Muitas vezes o réu não contra-ataca um pedido especificamente, não impugnando esse pedido especificamente, mas o conjunto de toda a contestação dá a entender que ele se contrapõe contra aquele pedido. Veja, pessoal, isso é interessante porque até na petição inicial o juiz considera o conjunto de toda a petição inicial,
ok? Para ver quais são os pedidos do autor. Nada mais justo dele considerar o conjunto da defesa do réu defendendo aí os seus interesses, mesmo que ele não ataque um único ponto especificamente. E por fim, o parágrafo único desse 341 que diz: o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado ativo e ao curador especial. Veja só, o ônus da impugnação especificada dos fatos. Veja, se quem está defendendo o réu for um defensor público, um advogado dativo ou um curador especialmente designado, ou seja, ele não é, então, um defensor nomeado pelo réu, a não impugnar os fatos não é culpa do defensor, nem vai ser imputado culpa ao advogado ativo, nem é curador especial. Por quê? Porque pode ser que o autor não tenha colaborado para que ele pudesse contra-atacar dessa maneira. O artigo 342 diz que depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando, veja, depois que o réu já contestou a ação, ele não pode ficar fazendo novas alegações em sua defesa. Exceção é de relativas a direito ou fato superveniente, ou seja, ele vai discutir um direito ou um fato ocorrido após ele ter sido citado. Superveniente é que veio após, que veio, veniente, que veio, super, depois. Também ele só pode, né, deduzir novas alegações quando compete ao juiz conhecer delas de ofício. Perfeito? E aí o juiz pode, aí o réu pode, nesse caso, fazer novas alegações. E terceiro, por expressa autorização legal, poderem ser formuladas em qualquer tempo ou jurisdição. Se a lei disser que em qualquer momento o réu pode formular novas alegações, seja na primeira instância, na segunda, em qualquer instância, então vai ser possível realizarem-se novas alegações. Perfeito? É também um artigo interessante, viu, pessoal? Importante para o estudo de vocês. A gente pede uma especial atenção à contestação, tá certo? E próxima aula vamos tratar da reconvenção. Um abraço, bons estudos e até a próxima aula.